Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e saudáveis. Hoje nós vamos estudar novamente as sílabas. Vamos relembrar como elas funcionam e o que elas são, tá bom? Então, inicialmente, eu vou colocar uma letrinha aqui no quadro. Vamos pensar a letrinha P. A letrinha P sozinha é apenas uma letrinha e ela faz o som de P, somente. E ela se chama P. Mas para eu produzir uma sílaba, eu preciso de mais uma letrinha, que é a vogal A. Ela sozinha se chama A e faz o som de A. Sozinha, ela é apenas uma letra do alfabeto, uma vogal. Mas junto com o P, elas formam uma sílaba. A sílaba que tem o som pá, pá. E forma a palavra, por exemplo, pare. Então, para formar essa palavra, eu precisei de mais uma sílaba. A sílaba re ou re, tá? O R e o E também formam uma sílaba, assim como o P e o A. Lembram daquela caixa que eu pedi para vocês fazerem, que tinha o silabário, com todas as sílabas do alfabeto, tudo direitinho? Então, naquele silabário tinha a união de todas essas letrinhas e o som que elas fazem juntas, né? Então, agora que vocês já lembraram como se forma uma sílaba, eu vou ler com vocês um poema da página 22 da disciplina de língua portuguesa, página 22. O poema é este daqui, tá? Se chama Bilhetinho. O título deste poema é Bilhetinho. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar num envelopinho, esperar um momentinho. Pode ser um instantinho, depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho. Vou tentar chegar pertinho, entregar um bilhetinho, contando meu segredinho. Olha só, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. O nome desse texto é bilhetinho. O que significa essa palavra bilhetinho? Essa palavra é o diminutivo da palavra bilhete e significa que é um bilhete pequeno. Mas para não falar um bilhete pequeno, nós falamos bilhetinho, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a palavra bilhete. Como se escreve a palavra bilhete e quantas letras tem esta palavra? Olha só. O bilhete inicia com a letra B. B. Depois é seguido pela letra I. I. B com I fica bi. Agora, a próxima sílaba, ela é meio enrolada. Olha só. Bilhe, lhe, lhe. Estão percebendo como uma língua fica enrolada? Por quê? Porque é o L. E quem é responsável por essa enrolada na minha língua é o H. Estão vendo? Então, por isso que a minha língua enrola, pela pronúncia do H. E depois do H é o E, para fazer esse som. Lhe, lhe. Percebem que no final da sílaba, a gente escuta o E, tá vendo? Ó? Bilhe, lhe. No final, nós escutamos o E. Então, a minha língua enrola por conta do L e do H. E no final, nós escutamos o E. Estão vendo? E termina com a sílaba T e E também. Ó. T, T,
O T e o E produzem o som T. Estão vendo? Agora, nós vamos contar quantas letras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, para produzir, escrever esta palavra bilhete, usamos 7 letras. 7. Agora, vamos pronunciar comigo e fazer aquele exercício que eu ensinei para vocês, que a cada vez que nós abrimos a boca, batemos uma palma para descobrir quantas sílabas tem em uma palavra. Então, vamos iniciar. Bi, lhe, te. Ó, bi, lhe, te. Então, nós mexemos a boca 3 vezes. Isso significa que esta palavra tem 3 sílabas. Então, ela tem 7 letras. E 3 sílabas. Mas, olha só, vamos pensar um pouco. Se essa palavra tem 7 letras, por que nós abrimos a boca apenas 3 vezes para pronunciar? É porque no nosso sistema de escrita, nós utilizamos várias palavras do alfabeto para formar uma única palavra. Mas nós pronunciamos de forma silábica, ou seja, a nossa fala pronuncia as sílabas formadas naquela palavra. Então, por isso que a gente não fala assim, ó, B-I-L-H-E-T, para falar a palavra bilhete. Nós pronunciamos bilhete, que é mais fácil de ser compreendido pela outra pessoa que está nos escutando. Mas para escrever, nós utilizamos de letrinha a letrinha, tá bom? Então, olha só. E como eu disse antes, no início, para diminuir aquela palavra, para dizer que existe algo menor, nós usamos no final das palavras, na maioria das palavras, 3 letrinhas, 4 letrinhas ainda, desculpa. 4 letrinhas, que são o I, o N, o H e o O. Vocês conseguem enxergar? Sim. Então, olha só. Agora, eu não tenho mais a palavra bilhete como eu tinha antes. Eu tenho a palavra bilhetinho, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Agora, eu coloquei no final mais 4 letrinhas e diminuí. Estão vendo? Na verdade, eu aumentei a palavra, mas isto significa que antes eu tinha um bilhete, pode ser escrita várias linhas neste bilhete, e agora eu diminuí a quantidade de escrita, porque ele é um bilhetinho rápido. Então, nessa daqui eu tinha mais linhas escritas, e agora nessa daqui eu tenho menos. Significa que o meu bilhete diminuiu, ele se tornou um bilhetinho, tá? A mesma coisa com a palavra papelzinho, que aparece no poema. Então, se for só assim, ó, o P e o A, o P e o E, e no final o L, para dar o som de U, papel, tá? Se for só assim, significa que é um papel, uma folha. Mas, se eu escrever assim, papelzinho, já não é um papel, é um papel menor, um papelzinho.
zinho. Entenderam? Aqui, além das 4 letrinhas que eu coloquei no bilhetinho, eu coloquei a letrinha Z. Pra quê? Pra produzir o som zinho, tá bom? Então, vocês podem continuar fazendo a atividade agora, que vocês já compreenderam. Espero que vocês tenham relembrado o que significa uma sílaba e como ela é formada, e que nós pronunciamos de maneira silábica, tá? E não de letrinha a letrinha. Fiquem com Deus, um beijão e até mais!